Olá, muito boa noite. Estamos aqui pela TV Gazeta, canal 19.1, toda segunda-feira, às 21h30, sempre com um programa emparedado. Hoje, mais uma noite aqui com o programa. Eu sempre muito bem acompanhado da Cristiane Fonseca e da Antoniele Costa. Hoje nós vamos entrevistar a Elda Marisa Valenfim, do Observatório Social. Lembrando que o programa sempre é um oferecimento, um patrocínio do site Política em Gotas, do Ponto na Curva e do GW100. Boa noite, Antoniele, obrigado pela tua presença conosco. Boa noite, Elda. Obrigada por estar aqui conosco. Boa noite, Cris, obrigado pela tua presença. Boa noite, Vinícius, boa noite, meus colegas de bancada, e seja bem-vinda, Elda, ao programa Emparedado. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Boa noite, Elda, obrigado pela tua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Bom, eu começo te perguntando primeiro quem é Elda Marisa, para você se apresentar, para o nosso público, e depois o que é o Observatório Social. Certo. Eu sou auditora do TCU aposentada, advogada, economista e especialista da Transparência Internacional e faço parte de algumas redes nacionais e internacionais de combate à corrupção. E o Observatório é uma associação civil sem fins lucrativos com foco na fiscalização da gestão pública. É uma comunidade de serviço que oferece oportunidade para o cidadão de fiscalizar a gestão pública e também conhecer a fiscalização que nós fazemos. Ok, como as pessoas fazem para poder participar do Observatório? O nosso site vai estar em breve no ar, hoje fizemos uma revisão nele e por enquanto temos o Facebook. Através dali a gente manter contato com a gente e nos ajudar. Ok. Antoniele? Boa noite mais uma vez, Elda. Quando você fala de gestão pública, hoje vocês atuam Estado, município, como é que funciona essa atuação e em que áreas elas se dão ou em que área específica? Como é que funciona? O nosso estatuto ele fala no âmbito do Estado de Mato Grosso, então ele é aberto, mas nós estamos começando pelo governo do Estado. E dentro do governo do Estado, nós estamos hoje com um grupo de trabalho de saúde e também na segurança. Esses dois são prioridades, os demais nós vamos fazer na medida que nós conseguimos. Por que essas duas áreas vocês decidiram? E tem também o TCE, que nós estamos atuando. A saúde, porque o grupo deliberou que seria uma prioridade, o direito mais importante que e nós temos visto problemas gravíssimos de atendimento na saúde. E a segurança porque nós temos uma parceria com um dos sindicatos, que é o Sindspem, que tem interesse também de nos ajudar a fiscalizar. Ok, Cris? Elda, eu queria entrar numa temática que é recente, e pedir para você poder explicar, para quem está em casa. Recentemente nós tivemos aí com uma greve de educação extensa, e o jornal DCI, 22 de julho, pautou que hoje os membros do TCE recebem um valor um dos benefícios no valor de 70,9 mil, mais ou menos, que seria empregado todo o início do ano, que seria para o auxílio livro, que seria o equivalente hoje ao pagamento de 16 professores da rede pública estadual, que estariam ali recebendo o valor base do salário da categoria. Certo. Então eu pergunto, para você, como é que a gente consegue compreender esse processo, o poder que fiscaliza, o poder que inclusive disse, que o que hoje a educação pedia era justamente abusivo por conta das condições financeiras do Estado, é aquele que recebe muitos benefícios aí dentro das suas rendas. É muito complicado. E se você olhar a resposta que eles nos deram sobre a Lei de Acesso à Informação, nós pedimos quanto eles recebiam esse valor que você está falando, o menor deles ainda, que é os 70 mil por ano, 2 salários semestrais de 35 mil, mais ou menos, que é o auxílio livre, além desse, todo mês eles recebem 23 mil de verba indenizatória, que seria supostamente para indenizar os gastos que eles teriam com viagens dentro do Estado. E nós pensávamos que era viagens em geral, mas são viagens somente dentro do Estado. E quando eles viajam para fora do Estado, Brasil e mundo,
eles recebem outra vez. Então temos casos de conselheiros que receberam 23 mil para uma viagem que ele não fez para dentro do estado e mais 18 mil, outro mês 21 mil para viagens fora do estado. Então isso aí é um absurdo, nós achamos, né? Um absurdo porque você tem um tribunal que foca na lei de responsabilidade fiscal, sendo que eles mesmos não cumprem, né? E basicamente as decisões são restringindo aumento de salário de servidor e para eles mesmos, eles se autoconcedem os penduricalhos que a gente chama, né? Esses valores absurdos. E assim, Elda, só para compreender também, né? Eu vi também uma fala sua que você coloca que quando o legislativo tem coisas que beneficiam, em tese, a carreira ali desses que são do tribunal, eles se adequam nesse perfil. E ao mesmo tempo, quando é do judiciário. Aí você apontou, é o melhor de dois mundos, ora se aplica a isonomia com o legislativo, ora com o judiciário. Sim. No que interessa, criando um regime híbrido incompatível com a Constituição. O que seria essa, então? Por que essa relação? É porque a Constituição, ela diz que vai ser equiparado o TCE ao judiciário, né? Então, vai ter as gratificações que eles têm. Tudo bem. Além dessas, quando o Legislativo criou a verba indenizatória, eles utilizaram essa lei, que é aplicada ao Legislativo, e fizeram uma norma interna que trouxe essa gratificação para eles. Então, eles criaram despesa pública sem lei, porque usou a lei do Legislativo. E eles disseram que se aplicam porque eles são membros do Poder Legislativo, né? Então, assim, ficou em regime híbrido, porque não é nem Legislativo nem Judiciário. E ele acabou que, se tivesse optado por uma das duas, poderia ser equívoco. Agora, como ele optou em receber de ambos, eu acho que já não dá mais para receber como um erro, né? Eu acho que tem aí uma certa carga de má-fé. Elda, só para mim complementar essa questão, que assim, essas são coisas que a gente tem conhecimento ou se ouve há muito pela imprensa, só que a gente vê que de fato nada é feito, nada muda. Eu queria assim, como uma representante, até uma funcionária do Tribunal de Contas, como é que você acredita que pode mudar? Pelo que eu vi, vocês fizeram uma denúncia na ouvidoria, pediram que fosse tomada algumas providências. Houve resposta com relação a isso? É preciso buscar o Poder Judiciário para que questione essas legislações que regem o Tribunal de Contas? O que precisa ser feito de fato para que mude essa realidade? Olha, não é fácil. Eu vou dizer, nós vamos entrar com uma ação popular, nós vamos entrar. Estamos concluindo. E já fizemos a representação para a PGR, né? Sobre essa... Não foi nenhuma lei, uma representação por inconstitucionalidade, porque não existe uma lei. No caso, por exemplo, da verba indenizatória, que é o valor maior, né? Não existe uma lei para ser questionada, para ser constitucionada inconstitucional, porque foi simplesmente uma resolução. Então, nós fizemos a representação para que seja feita caso a Procuradora-Geral concorde, né, ou quem tiver, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, né, para que possa ir com pedido de liminar para que possa sustar. Então, mas assim, eu vou dizer, nós vamos ganhar, nós vamos tentar, porque... Mas primeiro vocês fizeram de forma interna, vocês reclamaram na ouvidoria. Sim, nós fizemos um pedido que foi ignorado, nós fizemos uma ação, uma notificação extrajudicial. É uma sistemática que o Observatório Social de São José faz, também Vigilantes da Gestão, eles criaram essa sistemática, da gente fazer uma notificação extrajudicial para que o órgão saiba que, não sendo atendido, nós vamos recorrer ao judiciário. Então essa é a nossa sistemática. Mas, infelizmente, nós não recebemos ainda a resposta, ainda está tramitando o processo, mas já passou o prazo que a gente deu. Não houve uma resposta sobre o nosso pedido, apenas uma complementação de informações, né? Então, assim, meio que ignorou, assim,
Como diz o jovem, ignorado com sucesso. Mas aí, diante disso, então, vocês vão na Procuradoria-Geral da República, em Brasília. Sim. Com esse protocolar, esse documento. Já fizemos. Já fez esse protocolo para que se Sim. investigue esses fatos. Sim, para que tomem as ações cabíveis, né? E pedindo também com um pedido de liminar para Para sustar. que suspenda a verba indenizatória. E vamos tentar também a ação popular. Então, a administração pública vem investindo muito em controle, né, nos últimos anos. Ela é praticamente pautada pelo controle hoje, né? Só se fala em liminar, em mandado de segurança, né, do judiciário, se fala muito em TAC, né, com o Ministério Público, em recomendação do TCE. Quer dizer, investiu-se pouco em planejamento, em execução e muito em controle. Então, uma administração pública travada, né, que quase não anda, mas que não conseguiu coibir a corrupção a contento. Então, como é que você vê, quais dificuldades os órgãos de controle, seja interno ou externo, têm para de fato coibir a corrupção? Por que nós ainda temos situações como do VLT, como essas obras da Copa, que são escandalosas, né, com tanto investimento em controle em Mato Grosso? Eu acho que você pode concordar comigo, Vinícius, que na verdade, se não funciona, não é por falta de dinheiro, né? Eu acho que tem muito dinheiro no TCE, tem os recursos também, não falta recurso para a Assembleia, que tem a obrigação de fiscalizar, né, a Assembleia Legislativa, também os outros órgãos de controle. Não podemos dizer que falta dinheiro e investimento em controle. Sim. E por que não funciona? Então, por uma série de razões. A gente fala dividir para vencer, né? Então, esse só pode ser investigado por quem não tem foro. Aí, se tiver foro, vai ter que ir para outra instância, né? Outra coisa, recurso federal, municipal, a gente viu a questão da Operação Sangria, né? Que agora foi para o federal, porque tem recurso federal. Então, aí você fica mudando. Aí, quando você terminou seu cargo, aí volta, perdeu o foro, volta. E agora, outra coisa muito importante na investigação, os auditores, eles têm autonomia para entrar nos órgãos e fiscalizar o órgão, mas ele não tem acesso ao sigilo fiscal. Então, muitas notas fiscais frias que são usadas na prestação de contas, o auditor não tem acesso. Ele teria que ter uma ação judicial para ter acesso ao sigilo fiscal. E muitas vezes ele não tem, e ele não tem essa autonomia, né, de pedir uma quebra de sigilo. E nem os tribunais nunca quiseram ter, né? Não sei se é por quê. Então, assim, aí o auditor que vai no órgão, na empresa, ele não tem autonomia para ir no órgão. Então, assim, divide de uma forma que, por fim, os auditores, principalmente de contas públicas, os relatórios de auditoria são sigilosos, enquanto não são julgados nos tribunais de contas, que acho que é a coisa mais grave que existe. É você ter um trabalho de auditoria que é apropriado por alguns membros de poder e só vão mandar para o judiciário apenas se julgarem grave. Então, quer dizer, eles passam por um crivo e eles têm o poder de esconder do judiciário caso eles acham que não é grave. Então, assim, podem negociar com quem está envolvido, né? Olha, tem um relatório aqui que te atinge, enfim. Pois é. O que a gente pode fazer para não julgar esse relatório? Né? Isso pode então, acontecer, assim, ele falou, não, mas o julgamento em média é 2 anos, sei 1 ano. Em média, mas se tiver problema, dependendo, você passa. Eu tive relatórios que eu fiz que demorou 10 anos para ser julgado, né? Enquanto não julgou, sigiloso. Então, é a questão mais gravíssima. O controle não funciona. É por isso que é necessário o observatório, é por isso é necessário o controle não cidadão. funciona, essa frase é categórica. O controle não funciona. não funciona. Não funciona. Gastamos com o TCE mais do que com o Unemat, tá aí a Cris que é muito ligada à educação. Pois é. Vai ficar zangada com isso. Né? Gastamos com o Tribunal de Contas mais do que gastamos com a Unemat, que forma aí milhares de estudantes, né? E não funciona. Para você, você que é de lá, é egressa de lá, não funciona o controle interno e externo. Com toda certeza. E a ONG Moral, que é a ONG que eu faço parte também há muitos anos, ela propôs a extinção dos tribunais de contas extinção dos cargos de ministros conselheiros de contas para que fique apenas a área técnica, né, que não haja julgamento. Isso foi a segunda proposta mais votada, melhor votada aqui no Mato Grosso, e foi para a Nacional, que é a Conferência Nacional de Transparência e Controle Social, foi também priorizada foi a 17ª entre as 20 mais votadas no Brasil. Então, assim, as pessoas veem, né, o cidadão está lá na cidade, aí está o recurso sendo desviado, aí ele vê
o prefeito comprando uma caminhonete, fazenda, né, enriquecendo, os outros também, casas. Aí ele vem, quando chega no final do ano, vem o Tribunal de Contas, aprovadas as contas, né? Fala, ele não enxerga, né? Ou por algum motivo não consegue identificar a corrupção. Então é um órgão que realmente não... Os auditores são bons, mas o julgamento das contas fica comprometido, né? Acredita porque é julgamento político? Você acha, acredita que é indicação, o cargo na maioria das vezes não é? Hoje a gente tem alguns lá que são concursados, mas foi em decorrência de afastamento dos conselheiros, né? Eles não são conselheiros efetivos, Parece né? que não tem mudado muita coisa, né? Parece que os novos, os que são concursados também não mudaram muita coisa. Então, a nossa preocupação com o Tribunal de Contas, por que começamos por lá? Porque, por exemplo, eles aprovaram uma decisão recomendatória, acho que 29 de 2011, dizendo que se a verba indenizatória, tem até um item 5, ele diz o seguinte, se na lei prevê que não precisa prestar contas, não precisa prestar contas. Então, assim, com uma resolução, ele revoga o artigo 70 da Constituição, que diz que qualquer um que gere recurso público tem que prestar contas. Aí ele abre um precedente que hoje está proliferando por todo o Estado, verbas indenizatórias no governo do Estado, prefeituras, cargos de secretariado, câmaras, tudo com uma verba que não obedece o teto, porque diz que é indenizatória, mas que não precisa prestar contas. Então, esse entendimento do tribunal, ele causa um prejuízo incalculável para o Estado de Mato Grosso. Ok, Cris? Elda, no ano de 2018, o TCE extrapolou, né, a lei de responsabilidade fiscal em até 4 milhões. Certo. No entanto, é esse mesmo TCE, como vocês mesmos estavam apontando agora aqui, né, que ratifica se uma prestação de conta de um prefeito e mesmo do Estado ela é legítima ou não. E muito embora ela também fique pautando a questão de onde se pode estourar a LRF. Então, como é que a gente trabalha com essa contradição em tempo que a gente tem também hoje um TCE que vem fazendo uma série de atuações com um perfil muito mais voltado para o judiciário, na medida em que ele tem aí, não só mais orientado, mas ela vem definindo algumas ações, nos últimos casos aí que vem acontecendo. Eles têm um poder grande. Eu acho que poderia usar esse poder para prevenção, né? Que é a análise em tempo real dos pagamentos, né? Essa que a gente sente falta disso, né? Então, parece que foca mais nos gastos com o pessoal, é a impressão que a gente tem, né? E acaba que nós temos problemas gravíssimos como, por exemplo, das colheres, do caso das colheres, que foi comprado por R$6, né? Não vimos nenhuma reação do órgão de controle com isso. O secretário ainda está no cargo, né? Desde, 2 de janeiro, quando primeiro dia já fez uma licitação que nós consideramos com indício grande de fraude, porque não foi feita a chamada. Então, nós vemos coisas muito mais graves. Nós vemos que no levantamento que o observatório fez nos últimos 5 anos, praticamente os mesmos fornecedores, 30 maiores fornecedores nos últimos 5 anos, são mais ou menos os mesmos deste ano, de 2019. Então, esse tipo de análise, de fiscalização de grandes contratos, a gente sente falta, né, no órgão de controle. E é por isso que a gente está tendo que fazer. Como cidadão, a gente tem que fazer. Ok, muito bem. Estamos indo agora para o nosso primeiro intervalo aqui do programa Emparedado. Nessa segunda-feira aqui estamos entrevistando a Elda, né, do Observatório Social. Eu, juntamente com a Cristiane Fonseca e a Antoniele Costa. Convido vocês a continuarem conosco e voltarem logo após o intervalo. Até logo. O restaurante Vila dos Lagos abre suas portas para servir Mato Grosso. O melhor das comidas típicas, com carnes,
peixes e o churrasco, conforme manda a tradição. Nas festas sob encomenda, fazemos o boi no rolete e também o porco no rolete e o costelão de chão. Comer bem num ambiente agradável, cercado de natureza, água e cachoeiras. O restaurante Vila dos Lagos está a 20 quilômetros de Cuiabá, na Estrada do Manso, junto com o Aquapark. Faça agora mesmo a sua reserva pelos telefones 99999-9102 ou 99952-0330. A sua saúde agradece quando você se preocupa com ela. E cuidar da hipertensão é uma forma de manter seu coração tranquilo. Afinal, 1 em cada 4 pessoas sofrem com ela. E para te ajudar, a Unimed Cuiabá oferece o programa Sob Controle. E ainda está com ótimas ofertas em todas as farmácias Unimed. Ômega 3, R$ 34,90. Medidor de pressão digital, R$ 89,90. Balança digital, R$ 62,90. Viva bem e conte com o nosso apoio. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. Since you got me like that, I be like, baby, why you so fine? Gotta make you mine. So hard to find. Baby, like, oh, how'd you do the thing? The way that you do it and she ain't even sure. Adai Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2. Olá! Quer saber tudo sobre o apaixonante universo de eventos, casamentos e família? Venha comigo assistir ao novo programa Casamentar, todas as sextas-feiras, às 10h30 da noite e aos sábados, reprise às 11 horas da manhã, aqui na TV Gazeta. Programa Casamentar é um oferecimento de Moinho Materiais para Construção. Aqui o vento sopra a seu favor. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Apolo Som e Luz, você com tudo. Flores e Folhas Decorações, sua decoração com um toque de arte. Muito bem, estamos retornando o programa Emparedado aqui pela TV Gazeta, canal 19.1, todas as segundas-feiras, sempre às 21h30. Estamos entrevistando hoje a Elda Marisa Valim-Fim, do Observatório Social. Muito bem, Elda, a Cris terminou, eu vou retomar. O Poder Executivo também, né? Como é que vocês veem a questão do portal da transparência, do cumprimento da Lei de Acesso à Informação? Foi uma lei importante, né? A Lei 12527, né, de 2011, que passou a vigorar em 2012. Na época causou um rebuliço, né? Colocou folha de pagamento na internet, por exemplo, né? Teve gente que não queria, chegaram a entrar até com ação judicial para barrar isso, né? Já são em 2012 para 2019, já são 7 anos de vigência. Vocês acham que melhorou alguma coisa com o cumprimento da Lei de Acesso à Informação? Olha, a Lei de Acesso, ela é assim, quando você só ouve o governo dizendo que é transparente, parece que é muito transparente. Aí na hora que você vai pesquisar, eu desafio, né, o ouvinte a ver isso. Entrar no site e tentar achar alguma informação. E ver o que tem. Eu sugiro, por exemplo, tenta achar a nota fiscal. Porque é prestação de contas, né? Prestação de contas sem nenhuma nota fiscal. Então a coisa mais rara é você achar. Tem normas dizendo que é para colocar a cópia, mas simplesmente é ignorado. Então, a maior dificuldade nossa é conseguir acesso aos processos de pagamento, às notas fiscais, essas coisas, né? Não só a nota fiscal, mas também o atesto que diz quem recebeu aquele bem ou serviço. Essa é a parte mais importante que a gente acha, né? Que o cidadão tem que saber que tem que estar no site, mas ainda não está, né? Nós estamos tendo que, a cada processo, pedir e em alguns casos, a maioria dos casos, nós não estamos sendo atendidos. Eu queria entrar nesse assunto, realmente. Como o Observatório Social é uma questão, né, da sociedade, vocês estão se organizando, e aí, como é que os gestores têm recebido esse trabalho de fiscalização da sociedade? Como eles têm colocado dificuldade, empecilho? Quando vocês levam algum tipo de denúncia, tem tido resposta? Como é que está sendo o desenvolvimento desse trabalho? Olha,
Achamos que está bom. Apesar de estar começando, nós temos uma resposta boa por exemplo, na Secretaria de Saúde, tudo que nós temos pedido, nós temos sido atendidos, né? O trabalho tem que ter. Agora, tem alguns processos que nós pedimos e nós ainda não fomos atendidos. Então, estamos com um problema que, inclusive, marcamos um horário com o controlador geral, o Emerson, tentando conversar com ele de que forma que ele poderia nos ajudar a acessar esses documentos, informações. Então, não é totalmente ruim, nós estamos caminhando. O que nós falamos para o gestor, que é sobre um caso que é das colheres, a gente foi atendido. Quanto ao TCE... Queria que você falasse um pouquinho do caso das colheres, que você já citou 2 vezes. O público gosta de caso concreto, assim, a gente tem que temperar que eles você citou 2 vezes o caso das né? colheres, né? Era uma licitação, né, na Secretaria de Educação e... a Secretaria de Educação, 123 mil colheres. No final, daria 929, mais ou menos, 929 mil reais, quase R$1 milhão de compra de colheres. E nós, acompanhando o Diário Oficial, vimos a ata e pedimos acesso, não nos deram cópia, mas nos deu acesso, aí nós fizemos até o scanner com celular, né? Escaneamos. E aí verificamos que tinha uma série de erros graves, né, que nós encontramos. A cotação, que a gente acredita que não seja verdadeira, a cotação. Também os preços excessivos, a gente encontra, fácil de encontrar. O mais grave é que não é um produto difícil de encontrar, não é um tomógrafo, não é um equipamento de TV que você não sabe o que é. Né? Então, a gente esperava que o gestor fosse verificar de imediato que o valor era excessivo. Infelizmente não aconteceu isso, mas nós fizemos um relatório e pedimos ao governador que suspendesse, foi suspenso, né? Então essa que é a atividade principal do observatório, é tentar encontrar os gargalos, os erros antes que seja feito o pagamento, né? Então essa foi conseguimos, mas ficamos decepcionados com o resultado, porque foi feita uma sindicância e chegou à conclusão praticamente de punir, quase que não ia nem punir a empresa, mas o gestor, que é o Basílio, o secretário de gestão, que deveria ter sido investigado também, que foi ele que assinou, ele não foi. Então foi virou meio que pizza, assim. Então essa parte nós não ficamos muito satisfeitos. Mas a licitação foi suspensa? Foi. Só para explicar que não é uma colher... É uma colher de plástico. É uma colher de plástico, aquelas colheres de merenda escolar. Quem estudou em escola pública conhece, né? Então, o preço... Está muito caro, né? O preço no mercado acho que estava R$1 e aí eles estavam comprando por R$6 cada uma, né? Isso acho mesmo. Que era alguma coisa nesse sentido. E a descrição da colher, acho que, se não me engano, colher de polipropileno de 10 ml azul. Então, se você colocar essa descrição no Google, a primeira colher que vai aparecer vai ter, acho que menos de 94 centavos. Já vai aparecer exatamente a colher cotada. Então, não é uma coisa difícil e é o que a gente costuma fazer. Pega a descrição, exatamente a descrição que tem e põe no Google, para a gente ter uma noção do que a gente espera que o gestor também faça isso. Não é? É o mínimo que a gente pode querer que um gestor utilize o Google para bater uma noção do preço que é. Que eles vão e colocam o preço... para não comprar por 6 e dizer que não sabia. Não é? É a forma mais fácil de fazer a cotação, o Google, né? Não é um software elaborado. Não é. É um buscador, né? Que está aberto para todo mundo. É um buscador. Você põe a descrição exata lá, ele vai aparecer alguma coisa. Então, é isso que o cidadão faz. Nós, como cidadãos, não temos muitas possibilidades, não temos muitos acessos, né? Trabalhamos praticamente com trabalho voluntário. Então, nós vemos esses erros mais grosseiros, né? Eu acho que os erros, se você tiver alguma coisa mais sofisticada, talvez a gente não encontre. Mas o que a gente vê são erros grosseiros. E nesse caso concreto, o que vocês conseguiram? Suspenderam a licitação? Suspendeu a licitação. Ação judicial, vocês conseguiram? Não precisou. Só administrativo mesmo? Só administrativo. Essa é a nossa primeira tentativa, é que o próprio órgão
tome providência. Que a gente não precisa recorrer. Foi anulado ou foi suspensa? Foi anulado. Foi anulado e vão refazer, né? Sim. Entendi. Que bom. Uma vitória para a cidadania, ainda não começaram. Que bom. Cris? O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto, acho que 24 de janeiro, falando sobre aquela questão da transparência e ampliação de um número de pessoas, de agentes públicos que poderiam ter acesso aí àqueles documentos, né, para identificação deles, dos ultrasecretos e secretos, né? Aquilo que era bastante limitado, né, para o presidente, para os ministros, né, e aqueles representantes de autarquia, seria aí aberto para um grupo de DAS que ele pautou. Qual que é a avaliação que você tem acerca disso? Ou seja, pegar esse conteúdo que muitas vezes a gente precisa dele de maneira mais transparente para poder fazer um trabalho como esse que você está fazendo, a gente passa a ter esse... Isso aí prejudica demais, porque você aumenta a possibilidade de transformar documentos que deveriam estar disponíveis em sigilosos, né, secretos sigilosos, aumenta o número de pessoas e inclusive pessoas com cargos em comissão, né, que poderiam fazer. Felizmente voltou atrás, né, e ficou como estava antes. Ainda existe essa possibilidade. Já houve um caso que a ONG entrou com já faz uns 3 anos, entrou com uma ação para acesso à informação de incentivos fiscais, depois que já tinha entrado aí que eles foram classificar como sigilosa. Então, assim, é uma coisa que você não pode deixar muito aberto, né? Porque o quanto menos sigilo, quanto menos segredo, melhor para a democracia, melhor para o país. Ok, Montenegro. Eu queria entrar num ponto que você citou agorinha, que foi até a questão da extinção dos tribunais de contas. Hoje, eu não sei se a gente pode falar que é um desvirtuamento, a gente não sabe, enfim, a competência, o que faz. Que hora você vê não fiscalizando os seus próprios gastos, hora a gente vê dando decisões judiciais como se fosse o Poder Judiciário, obrigando o município, a prefeitura a fazer tal coisa como se fosse uma decisão judicial, e aí se você não acatar, você tem responde por essas decisões. Como é que você vê, como é que ficou essa questão? Avançou e como é que se trabalha isso hoje? Sobre a extinção. A extinção, você falou que teve a ONG Moral, que vocês foi uma coisa nacional que... Foi. Infelizmente essa pauta, vamos dizer. Essa pauta ficou parada, foi a sequência dela, era para ser um plano de ação para a implementação daquelas propostas. Mas nesse plano de ação teve uma sequência que foi a parceria para o governo aberto, foi aprovada ainda na parceria uma instituição de um grupo de trabalho para estudar uma solução, estudar os modelos de tribunais de contas que a gente poderia ter. Um outro modelo talvez, apenas para estudar, mas mesmo só esse grupo de estudo ainda não foi, o governo não aceitou fazer. Então, assim, é difícil, porque quando você vai questionar, já vai falar assim, as pessoas que são gestores que estão sendo prejudicados pela ação do Tribunal de Contas, né? Como se alguém acreditasse numa coisa assim, né? Porque, na verdade, a sociedade vê que os órgãos de controle não funcionam. Eu falo isso porque, se funcionassem, não precisaria de eu estar aqui, né? Então, os observatórios, eles nasceram desde Maringá, nasceu depois de um escândalo de corrupção, que a sociedade se mobilizou dizendo o que nós podemos fazer para que isso não se repita. E os órgãos não viram e a sociedade não viu nenhum órgão que pudesse evitar aquilo, né? Então, por isso que eles mesmos foram se organizar e passar a acompanhar o Diário Oficial, acompanhar as compras em detalhe, e para poder evitar isso. Então, quer dizer, a comunidade não viu e nós não vemos hoje um órgão que faça isso, que faça a prevenção, evite que o recurso seja desviado. Por isso que nós precisamos fazer. Então, principalmente na área da saúde, eu sempre costumo repetir isso, que é o mais importante. O dinheiro da saúde, porque o senso comum, quando a gente fala assim, teve corrupção, aí as pessoas dizem, tem que devolver o dinheiro, né? Tem que punir. Então, não, mas e na saúde? Se devolver o dinheiro, a pessoa que perdeu a vida porque precisava, quantos bebês agora há pouco tempo, faltou UTI, e esses bebês, tem como restituir a vida deles, né? Para as famílias deles? Não tem como.
como. Então, a pessoa que perdeu a vida, a pessoa que já sofreu por falta de um medicamento, Então, o dinheiro da saúde, tem alguém que disse até assim, tem que ser igual a hóstia consagrada, ninguém põe a mão, né? Então, assim que a gente quer que seja. E nisso nós não temos, e há uma maneira também de você evitar que precise, não, a impunidade, então não vai ter mais impunidade, não vai ter mais depender do judiciário, vai ter, se a gente conseguir que ele seja bem usado antes, né, de forma preventiva, fácil não é. Tudo nós vamos conseguir fazer. À medida que nós temos mais cidadãos, que a gente até aproveita a oportunidade para convidar os cidadãos para entrarem no Facebook e deixar lá sua ajuda, nós precisamos muito de ajuda. Mas, então, fácil não é, mas é necessário, né, fazer. Ok, e outros casos, vamos temperar um pouco a discussão, que a turma gosta de sangue, assim, né? Situações concretas, né? Quais outros casos que vocês tiveram uma intervenção assim forte, conseguiram evitar, conseguiram reverter, Helda? Infelizmente nós ainda estamos começando. Tem quanto tempo o observatório? Nós começamos, 30 de abril, nós fizemos a fundação. Agora desse ano? Mas já tinha outra estrutura, né? O que era? Desde dezembro nós estávamos começando a nos organizar. Aí nós pedimos o acesso à informação do Tribunal de Contas, foi em dezembro. Então, agora depois nós fizemos, em janeiro foi a questão das colheres. E de 30 de abril nós estamos tentando nos estruturar primeiro para depois começar, mas estamos já pedindo essa informação e com dificuldade, né, de acesso. Mas estamos trabalhando. E quais são as dificuldades? Os órgãos colocam barreiras? Não, porque tem uma transparência passiva hoje, né? Pela lei, né? Lei de acesso à informação. Então, passa o prazo e eles não estão entregando e nem respondendo. Então, é improbidade. Mas se a gente for denunciar o Ministério Público, vai entrar um processo, vai demorar anos também e não vai ajudar a gente. O que a gente quer mesmo é documento. Então, se a gente... Também é um ilícito administrativo, que a pessoa vai responder. Mas no fim, às vezes, mesmo quando eu trabalhava no Tribunal de Contas, às vezes o órgão prefere ser punido do que entregar o documento. Entende? Então... Nossa, isso é... Mas qual é a punição? Né? Peraí, aí é grave, né? É grave. Volta a fita, como dizia antigamente, né? O adolescente de hoje não entende o que é volta a fita, né? Porque hoje não tem mais fita, né? Volta a fita, por favor. Qual que é a punição, então, que é mais leve do que entregar o documento? Não, eu acho que não é punição nenhuma. Eu acho que a gente precisa entrar com mandado de segurança, né, para poder o judiciário garantir para nós esse acesso à informação. Porque o que nós queremos mesmo é punir ninguém. Nós não queremos punir, nós queremos os documentos, né? Nós queremos detalhes, nota fiscal, verificar, porque o governo gosta muito de mostrar para nós o que ele faz, né, o benefício. Mas nós queremos ver o custo. Para a gente poder fazer uma análise de custo-benefício, nós precisamos desse custo. Então, um custo detalhado, que o artigo 16 da Lei 8666, ele diz que tem que ser clarificar o bem comprado ou o serviço, né, com a descrição, o preço unitário, o preço total. Muitas vezes nós não vemos, quando a gente acha um empenho, o empenho não vem com essa descrição, com esse detalhamento. Então, sem isso, a gente não consegue fazer o nosso trabalho. Quando acha o empenho, mas o empenho tem que estar em todo o processo, né? Não, às vezes não tem. Não tem? Não tem. Aí tá difícil, hein? Telespectadores. Às vezes o controle não funciona, eu devo concordar contigo. Tem muitos pagamentos que não tem o empenho. Lá no lugar do empenho está dizendo assim, conforme parecer jurídico, porque são despesas sem prévio empenho, ou despesas que é um absurdo, né? A 320 está sendo rasgada, a lei federal, né? Rasgou e jogou fora. Aí fala, é por um período, porque depois que os hospitais regionais saíram as OS, né, ficaram usando o CNPJ das OS e pagando, então empenhava no nome da OS e pagava no nome de outra pessoa, porque não podia depositar na conta da OS, que ela já tinha até ido embora, em alguns casos. Então começou, e isso acho que perdura até hoje. Porque, então, são os empenhos, se você for no site Transparência e pesquisar pelo nome da empresa, não vai aparecer, porque lá no FIPLAN aparece os nomes das empresas que foram empenhadas, os valores. Quando não tem empenho, você tem que buscar, não tem transparência. Não tem como rastrear essa despesa, né? Não tem empenho.
É uma verba indenizatória disfarçada, né? Porque tá uma despesa oculta quase, né? É uma despesa sem licitação, sem contrato, uma despesa completamente irregular, né? Irregular, que era para ser assim, uma exceção, mas virou uma regra. Entendi. Antoniera? Eu queria... Eu cheguei a te perguntar na pergunta anterior, mas a gente acabou falando mais da extinção. Como é que você vê hoje os tribunais de contas assim, dando decisões judiciais como se fossem poder judiciário? Então, se equiparando num todo, né, pelo que a gente está vendo, não só nos benefícios, né? Eu penso assim, se fosse para realmente combater a corrupção, eles usassem esse poder para dar essas decisões como equiparadas ao judiciário, se fossem decisões que realmente tivessem um efeito de inibir, coibir, mas não vemos isso, né? Mas se for, acho que como o observatório tem essa linha de tentar ser rigoroso, quanto mais rigoroso, desde que seja na defesa do erário, né? Esse rigor, se for na defesa do erário, nós vamos defender. Se a gente achar que não é, então não. Então a gente vai assim, caso a caso. Ok. Bom, veio a música, né? Então eu ia passar para a Cris, já retomamos o último bloco, o terceiro bloco já com ela. Estamos entrevistando aqui no programa Emparedado dessa segunda-feira, sempre às 21h30, aqui a Elda Marisa, né, do Observatório Social. Convido vocês a continuarem conosco após o intervalo. Até logo. O restaurante Vila dos Lagos abre suas portas para servir Mato Grosso. O melhor das comidas típicas, com carnes, peixes e o churrasco, conforme manda a tradição. Nas festas sob encomenda, fazemos o boi no rolete e também o porco no rolete e o costelão de chão. Comer bem num ambiente agradável, cercado de natureza, água e cachoeiras. O restaurante Vila dos Lagos está a 20 quilômetros de Cuiabá, na Estrada do Manso, junto com o Aquapark. Faça agora mesmo a sua reserva pelos telefones 99999-9102 ou 99952-0330. A sua saúde agradece quando você se preocupa com ela. E cuidar da hipertensão é uma forma de manter seu coração tranquilo. Afinal, 1 em cada 4 pessoas sofrem com ela. E para te ajudar, a Unimed Cuiabá oferece o programa Sob Controle. E ainda está com ótimas ofertas em todas as farmácias Unimed. Ômega 3, R$ 34,90. Medidor de pressão digital, R$ 89,90. Balança digital, R$ 62,90. Viva bem e conte com o nosso apoio. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. Since she got me like, I be like, baby, why you so fine? Gotta make you mine. So hard to find. Baby, like, oh, how'd you do the thing? The way that you do it, and she ain't even sure. Adai Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2. Olá! Quer saber tudo sobre o apaixonante universo de eventos, casamentos e família? Venha comigo assistir ao novo programa Casamentar, todas as sextas-feiras, às 10h30 da noite e aos sábados, reprise às 11 horas da manhã, aqui na TV Gazeta. Programa Casamentar é um oferecimento de Moinho Materiais para Construção. Aqui o vento sopra a seu favor. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Apolo Som e Luz, você com tudo. Flores e Folhas Decorações, sua decoração com um toque de arte. Estamos retornando então para o nosso último bloco aqui do programa Emparedado.
Todas as segundas-feiras, às 21h30, aqui na TV Gazeta, estamos entrevistando a Elda Marisa, aqui do Observatório Social. Falou em lei aqui no intervalo, a Antonelli já ficou animado, mas advogada, né, jornalista, mas vamos retornar com a Cris, que eu fiquei devendo. Elda, eu queria, assim, só tentar compreender hoje, né, o Estado de Mato Grosso pleiteia um empréstimo, né, que é, inclusive, para fazer o pagamento de uma outra dívida que foi adquirida nos governos anteriores. E dentro, né, dessa discussão do empréstimo, a gente também vem falando muito da questão da calamidade financeira que o governo decretou, foi aprovada também pela Assembleia e que já foi, inclusive, prorrogada. Então, assim, qual é a verdade hoje, né, dessa calamidade financeira que Mato Grosso passa e, em tempo, qual que é a sua avaliação desse empréstimo hoje que o Estado almeja para poder quitar ou pelo menos pagar um outro empréstimo, ou seja, é um dinheiro propositivo que entra para pagar algo que foi negativo outrora. Sim, Cristiane, essa questão do empréstimo eu vou deixar para o pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida, que a gente é parceiro, eles são apoiadores também do Observatório, mas eles são muito especializados e são muito bons. Então a gente não, essa parte aí nós vamos deixar com eles porque eles estão fazendo um trabalho muito bom. E a gente já não dá conta, né? Mas quanto a questão de que o Estado está nessa situação financeira, então, mas por que está nessa situação financeira? Eles nos mostram os dados agregados, né? Os valores, e dizem que estão, mas nós precisamos ver os detalhamentos, né? Tanto da dívida, que a Auditoria Cidadã da Dívida tem feito isso, pedido a relação dos empréstimos, tem feito uma análise sobre isso, quanto também os gastos em geral, porque a gente, no detalhamento, que a gente vai ver se realmente está onde que é o motivo da crise, né? Eu acho que precisa de uma auditoria séria em tudo isso aí para a gente poder saber se realmente está em crise. Então, os dados no que se remete hoje ao que culmina na calamidade financeira, ele ainda não está transparente, não está aberto, não está tão explícito para a população? Não está tão explícito, precisa de mais detalhamento e também precisa de ver, por exemplo, por que o Estado ele tem um dos maiores gastos com energia, né? Então, qual que é o plano que o Estado tem para diminuir esse custo? Né? Por que o Estado não compra, por exemplo, energia no mercado aberto de energia, né? Como um grande consumidor? Por que ele não faz não muda para energia solar, não faz um plano dessa forma? Então, assim, a única coisa que o Estado propõe é diminuir gasto com o pessoal. E essa diminuição, ela impacta diretamente o serviço, porque o Estado é um prestador de serviço. Então, como que um prestador de serviço quer economizar justamente em salário, né? Então, a gente tem que buscar outras formas de economia, né? Nós temos gastos com passagem aérea, recentemente um valor de 20 milhões de reais somente de passagem aérea para tratamento de saúde fora do domicílio. Então, nós estamos aguardando cópia desses processos para a gente dar uma analisada, ver o detalhamento desses gastos, né? Que 20 para o próximo ano, e aí a gente pediu também do ano passado. Então, essas coisas, o que você gastou 20 milhões para mandar o paciente fora, não tem como você tratar o paciente aqui, com esse dinheiro não daria para investir na saúde aqui, que está um caos? Então, essas coisas que a gente precisa entrar no detalhe. Não pegar assim o valor, a dívida total, o valor, senão a gente não consegue chegar a uma conclusão. Né? É a falta de políticas públicas, na verdade, que ocorre isso, né? Aí o Poder Judiciário dá uma decisão, a pessoa tem que tratar fora do domicílio e aí acaba gerando esse valor exorbitante. Você vai comprar todo mundo sabe, quem vai comprar uma passagem aérea com 3 meses de antecedência, quem vai ter que comprar uma para amanhã? Pois é, a diferença é enorme. E aí a falta de política pública acho que acaba reduzindo nessa questão da judicialização e um gasto maior, né, pro Estado. Eu queria entrar na questão do sistema penitenciário. Você falou que é um outro ponto que vocês estão trabalhando. Já tiveram início, alguma coisa? Como é que tá? Porque a gente, nessa semana passada, a gente teve
Tá tendo uma grande operação, né, dentro da penitenciária central, questão da cantina, como é que tá? Vocês têm acompanhado isso? Nós pedimos um processo que é um dos maiores gastos. Entre as 30 empresas maiores, tem 2 que é do sistema penitenciário. Nós pedimos cópia e ainda não tivemos acesso. É uma coisa que já passou do prazo de 20 dias, né? A empresa fornece que tipo de serviço? Ticket Soluções. Essa empresa a gente está discutindo hoje. Ela fornece tickets, acho que, de refeição. Então, ainda estamos aguardando, mas é uma das maiores, dentro do sistema penitenciário, um dos maiores valores. Nós temos o sistema Mira Cidadão, se o cidadão quiser, basta colocar no Google, Mira Cidadão, e lá é um sistema que ele dá uma visão geral do Estado, tanto da arrecadação quanto da despesa, e é possível separar por segurança, educação, saúde, e dentro desses e dessas secretarias é possível verificar as empresas, as maiores empresas. Então é um sistema bem simples de ser usado. A única coisa é que ele não permite detalhamento. Ele dá os dados agregados. Aí para o detalhamento você tem que ir para um outro sistema que é o WebFIPlan, né? Mas aí o WebFIPlan para você poder entrar com aqueles nomes e dar um detalhamento. Mas são o sistema penitenciário, a gente quer verificar especialmente os maiores gastos, os maiores contratos, porque nós somos poucos. Então não temos como verificar tudo. Então vamos verificar, vamos começar dos maiores para os menores. Um ponto que você colocou é sempre a questão das empresas, que a gente até falou no intervalo, aquela empresa sempre está lá na irregularidade, aí eu passo outro ano, tem aquela empresa novamente. Você acredita que com essa lei anticorrupção, com o trabalho que a CGE tem feito de abrir procedimentos, né, administrativos contra essas empresas e até declarar inidôneas, pode mudar essa realidade? Eu não acredito que mude muito, porque as empresas, você pune uma outra nasce, às vezes até com sócios parecidos, e a gente tem visto isso. É preciso de estar vigilante com essas outras empresas. Então, a gente já viu casos que temos, as empresas até vão presos, as pessoas, até uma operação policial, vão presos, aí logo em seguida, outros, às vezes do mesmo grupo, se organizam em outra empresa e substituem ali. Então, às vezes, nós falamos, isso é caso de polícia, né? Mas não é só a polícia. Porque a polícia vem, prende, aí depois que volta, no dia seguinte, o que vai ser? Né? Então tem que ter o acompanhamento, são as duas coisas, é a polícia e o acompanhamento prévio. Ok, como que é o modelo de funcionamento de vocês, Elda? Vocês têm uma rotina, acompanham as peças de controle, os relatórios, enfim, os balanços, como é que vocês trabalham? A nossa rotina é ver o Diário Oficial. Tudo passa por ali, né? Tudo passa por ali. Tudo passa por ali, não tem jeito. São dados, como fala, primários, né? Sim. Ali vem o que é oficial. Aí, a partir dali, nós pedimos, pela lei de acesso, o acesso ao processo integral, alguma dúvida que a gente suscite ali, a gente pede. Não são todas as dúvidas, porque muitas coisas a gente tem que passar por cima, porque são os valores menores e tal, mas a gente pede, a partir daí, o acesso ao processo, só depois que nós tivemos esse acesso, que a gente faz alguma observação. Então, não fazemos nenhuma análise fora do que está dentro do processo, não é assim, de ouvir dizer. Ouvi dizer, a gente ouve boato que é assim, mas esse tipo de coisa a gente não trabalha, a gente trabalha com os dados concretos. Embora seja uma auditoria popular, uma auditoria voluntariada, a gente tenta ser o máximo profissional possível, né? De só manifestar depois que a gente viu os documentos. E quem que acompanha? Uma equipe de voluntários? São sempre as mesmas profissionais pessoas? técnicos, pessoas... Sim, alguns voluntários, eles não querem se identificar. Então, uma das preocupações é que a gente recebe
um documento que eles fazem análise, a gente troca, faz um novo arquivo para não ficar com os dados do proprietário, para não expor a pessoa. Então, é uma grande preocupação não expor quem nos ajuda, né? E aí os voluntários mandam e tem uma equipe, um coordenador nessas áreas, né? E aí passa pelo coordenador e se a gente tiver uma coisa que é mais importante, a gente passa pela diretoria antes de fazer. Se for do dia a dia, pedido de acesso à informação, a gente pede, não importa, o pedido é o que a gente mais faz. Se a gente vai acessar, é uma informação, se a gente tem ou não acesso, se a gente tem acesso, a gente vai analisar ou não, mas antes de mais nada, ter acesso. E nossa expectativa é que a gente possa compartilhar esse acesso através do site, porque nós pedimos, muitas vezes recebemos num pendrive, né? E aí fica restrito ali. Nós queremos que tudo que a gente pedir seja também disponível para o cidadão, como deveria estar no site. E aí vai ser alimentado nesse site que vocês vão lançar, seria isso? Nós queremos colocar tudo que a gente pôs, queremos que não seja uma auditoria como é o Tribunal de Contas, que é sigilosa. Nós queremos que seja pública. E a relação de vocês com o Ministério Público? Porque na licitação, por exemplo, pela Lei 8666, toda licitação tem um prazo para que o Ministério Público se manifeste, né? Vocês dialogam com eles, provocam, enfim, como se dá a relação de vocês com o MP? Não, acho que na 8666 não é isso? Não tem assim um prazo para manifestar. Só se caso haja impugnação, né? Mas o que no Ministério Público a gente entende o seguinte, que se for uma questão civil, que a gente possa fazer por nós mesmos, que a gente gostaria de fazer, entrar na justiça quando a gente puder por nós mesmos. Que não ocupar o Ministério Público. Ocupar o Ministério Público mais com a questão do criminal, quando for criminal, no caso, né? Que eles tenham mais tempo para essa parte. Não que a gente vá fazer denúncia criminal, não. Estou dizendo que aquilo que a gente conseguir fazer, que está dentro do nosso alcance, nós vamos fazer. Então, as ações cíveis também, como ação popular, ao invés de a gente representar, nós mesmos fazemos. Porque também é a questão da urgência. Nós precisamos do documento, então nós não vamos representar o Ministério Público para fazer uma ação de improbidade. Nós vamos entrar com ação, mandado de segurança. Então, tudo que a gente puder fazer no judiciário que não necessite do Ministério Público, a gente vai deixar que eles ocupem com outras questões. Ainda teve a verdade de reduzir a burocracia, não sei se seria, porque às vezes quando chega lá demora mais, né? Vão direto, né? E a legislação prevê alguns tipos de ações ou medidas que qualquer pessoa pode ingressar, né? Então, vocês teriam respaldo nisso, no caso da ação popular, né? A questão do prazo é importante porque se a gente quer prevenção, tem que ser uma coisa ágil, né? Então, se a gente não conseguir o acesso, nós não queremos fazer as ações de punição, tal, nós queremos o acesso. E às vezes a gente não consegue aguardar a ação do Ministério Público. O mandado de segurança, ele não tem custo processual, né? Então ele dá para dar uma... E ele a gente não tem perdido, assim. Tem conseguido as liminares. Com o observatório, nós vamos passar 2 anos para poder ter legitimidade para entrar no nome do observatório. Né? Aí nós teríamos que entrar em nome de outra entidade nesse período, com a mandado de segurança, nesse período que a gente ainda não tem. Então é uma questão formal, né? Entendi. Cris? Helda, há muito questionamento com relação aos incentivos fiscais, né? Hoje existe algum levantamento do observatório ou mesmo da ONG Moral, você também atua, né? Sim. Sobre esses incentivos fiscais aqui do Estado? Não, ainda não temos. Ainda não entramos nessa, mas é uma questão que nós temos como prioritária, porque verificar se o incentivo fiscal existe ou não é decisão do Legislativo. Uma vez que o Legislativo aprovou, o que a gente quer é saber se está sendo cumprida a lei ou não. Mas como tem o sigilo fiscal, nós temos um grande empecilho para acesso a essas informações. Então, até uma certa vez um conselheiro nos disse para o observatório, vocês têm que começar pelos incentivos fiscais, pela arrecadação. Mas vocês, nem o TCE não conseguiu acesso? Lembra que entrou na justiça e não conseguiu? Então, assim, como que o cidadão vai fiscalizar? Então, nós defendemos o fim do sigilo fiscal,
né, para que o cidadão faça mas por enquanto a gente ainda tem essa limitação. Ok. Tem duas perguntas aqui que pessoas que estão acompanhando o programa mandaram. Sim. Uma delas é: a Controladora Geral do Estado, servidores que tiveram 3 especializações recebem como doutores? Se tem alguma coisa acerca disso, se tem alguma denúncia, alguma coisa? Não temos ainda nada sobre isso, nenhuma denúncia e nem um estudo ainda sobre isso. Tá. Tem uma outra pergunta, só reproduzindo, porque está acompanhando, né, o programa. Por favor. Temos informações de que cada ente do Estado tem que pagar seus aposentados. Os poderes legislativo, PGE, TCE e TJ irão aguentar no futuro seus aposentados? Olha, o que a gente sabe dizer é que todos deveriam estar no fundo previdenciário, né? Todos. Só que alguns parece que ainda não estão preocupados em depositar, em contribuir para o fundo. Então, alguns órgãos não estão contribuindo para esse fundo e vai criar um problema grave no futuro, né? Agora, essa questão, existe um representante dos trabalhadores nesse Conselho Previdenciário, acho que isso está sendo tratado por lá, mas é uma situação grave. Por quê? Porque os depósitos não estão sendo feitos como deveriam ser, né, de todos os órgãos. Então, como é que vai ser a aposentadoria quando esses mesmos órgãos não estão depositando? Eles vão ter o recurso do Estado, vão utilizar o recurso do Estado? Nós não sabemos. Okay. É uma questão bem séria também. Só uma última coisinha, Por pegando favor, o gancho até que você apontou sobre o TCE. Eu acompanhei a página do Observatório aqui em Mato Grosso e nela há um convite da representação no sentido de que pessoas que tenham informação acerca dos 5 conselheiros afastados do TCE pudessem, né, trazer qualquer tipo de informação para o Observatório para que pudesse contribuir com esse processo. Já que hoje a gente tem um TCE que é majoritariamente representado pelos seus substitutos e não por aqueles que foram efetivados nessas vagas, sejam nomeados, votados, enfim. Então, o que se tem? Avançou, né, nesses dados, nessas informações quanto a esses conselheiros afastados? Não tivemos muitas contribuições, não. Poucas, algumas que a gente já tinha conhecimento, né? Agora, o que a gente vai tratar, a questão do conselheiro aposentado para nós, o mais importante é que eles são a prova de que a verba indenizatória não é para indenizar uma atividade do cargo, porque eles estavam fora do cargo há tanto tempo e estavam recebendo essa verba. Então, para nós é a prova, né, total, que é uma remuneração, porque ela é mensal, fixa e é paga, inclusive, para quem não está trabalhando. Ou seja, quando eles aposentassem, essa verba teria que ter sido suspensa, né? Porque ela está condicionada à atividade de conselheiro, né? Exatamente. É a verba indenizatória, né? Deveria ser, né? Mas é uma remuneração, na verdade. Não pode incorporar o subsídio, né? E tem algum avanço com relação a isso? A essa fala que você disse, no sentido de separar essas duas coisas, né? Se tem hoje já algum encaminhamento, algum pedido, alguma coisa judicializada acerca disso? Da verba indenizatória, das outras, nós temos uma representação na Procuradoria-Geral da República e nós temos uma ação popular que a gente vai protocolizar essa semana. Né, ainda. Aqui em Mato Grosso. Aqui em Mato Grosso. Da PGR já foi há alguns dias. Então, esperamos conseguir uma liminar para que cesse esses pagamentos, né? Nós esperávamos que o próprio TCE fosse decidir, porque afinal de contas agora tem a maioria de conselheiro concursado, né? Nós não podemos mais... A esperança que mudasse, né? Nós tínhamos esperança que mudasse, né? Então, não podemos mais dizer que são os conselheiros indicados por políticos, tal, que é o tradicional crítica. Então, eu acho que é uma grande oportunidade de os conselheiros concursados mostrarem que são diferentes, né? Porque senão acaba que vai acabar o argumento, né, de que tem que ser técnico. Porque não está mesmo os técnicos se não fortalece, e fortalece o discurso de que é o sistema, né? O sistema, o sistema. Né? Não são as pessoas. Tem que mudar, tem que mudar o sistema, mudar tudo. Mas enfim, tudo que é bom dura pouco, né, Ana? Então a nossa entrevista terminou. Quero te agradecer bastante pela presença conosco e eu que agradeço. Te dar um tempinho para as tuas considerações finais. Sim. Eu agradeço muito
Cris, eu agradeço o convite e a oportunidade de falar com vocês, é uma honra para mim. E quero aproveitar para falar para os telespectadores que nos ajudem, né? Nos ajudem a fiscalizar. É um desafio muito grande, não é uma coisa que nós queremos fazer. Nós queríamos, eu aposentada, eu queria descansar, curtir a aposentadoria, mas esse trabalho é necessário, porque nós não vemos nós não vemos um futuro, uma melhoria do serviço público se o cidadão, ele mesmo, não começar a fiscalizar. Nós não vemos os órgãos de controle funcionando em curto prazo. Então é isso. Ok, muito obrigado a nossa convidada, obrigado também a Antoniele Costa, a Cristiane Fonseca, que me acompanharam aqui, como sempre, né? Convido vocês a estarem conosco na próxima segunda-feira, aqui com o programa Emparedado pela TV Gazeta, canal 19.1, sempre no patrocínio aí do Política em Gotas, do Ponto na Curva e do GW100. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima.